E aí, time, boa noite, como vocês estão? Espero que tudo bem, por aqui tudo em ordem, como sempre. E na aula de hoje é a primeira aula do módulo Page Builder e eu vou apresentar a vocês o WP Bakery. Essa é a aula Bem-vindo ao WP Bakery, né? Prazer, WP Bakery. E que raios é esse WP Bakery? Nada mais é do que um Page Builder. E o que é um Page Builder? O nome já diz, é um construtor de páginas. Hoje em dia você não precisa ser um programador, um desenvolvedor para criar sites no WordPress. Isso é muito óbvio. Por que não? Justamente porque existem os facilitadores, são eles os Page Builders. Então, por causa deles, hoje qualquer pessoa pode criar um site. Ela só precisa ter um mínimo de noção de design, que a gente já teve um módulo sobre isso. Ela precisa criar um ótimo conteúdo. E ela precisa se empenhar em dar ao seu site um ótimo desempenho nos buscadores. E isso começa internamente no site. E é isso que a gente ainda vai ver nesse curso, beleza? Mas falando dos Page Builders, existem vários no mercado. E existem muitos Page Builders bons no mercado. Talvez o melhor Page Builder, eu não vou dizer o melhor, porque o melhor é muito relativo. Mas o mais famoso é o Elementor. E aí vocês devem, em algum momento do curso, vocês devem ter se perguntado, mas por que não o Elementor? E por que o WP Bakery? Pessoal, é assim, a definição do Elementor, ela vai muito na direção de ser o mais fácil. O Elementor é mais fácil de você mexer, é mais intuitivo. Você tem ali o front-end, o WP Bakery também tem o front-end, mas o Elementor ele é mais fácil, a questão da visualização, do layout. Então por que não o Elementor? Por que o WP Bakery? Porque, embora o Elementor seja mais fácil de mexer, o WP Bakery tem mais recursos. E uma outra desvantagem do Elementor é que a versão gratuita dele é muito limitada. E aí vocês teriam que comprar uma licença Pro dele, anual. E cara, da última vez que eu vi tava $49. Você joga isso na cotação de agora do dólar, vai dar um dinheirinho, vai dar mais que aí R$250, entre 250 e R$300. Hoje, né? Nesse dia que eu tô gravando o curso agora. Mas aí eu me perguntei assim, caramba, mas o que adianta utilizar o Elementor só porque tá todo mundo utilizando e dar mais esse gasto pro meu aluno? Ou então ele não vai comprar e vai ter uma versão muito limitada de um Page Builder? Eu falei, deixa comigo que eu me garanto com o WP Bakery. Não é o mais fácil que existe, porém é o melhor na minha visão. Então eu vou ensinar devagarzinho, vai ser um passo a passo bem intuitivo. E eu garanto que vocês vão captar a essência do WP Bakery. E aí vocês vão ter um Page Builder completo, na versão completa dele. E um Page Builder bem poderoso, pessoal. Então, sem muita enrolação, pessoal, a gente está aqui no painel inicial, aqui na página inicial do WP Bakery. Essas configurações nem eu uso, então vocês também não precisarão usar, certamente, porque as configurações nativas do plugin, ele já vem configurado da melhor forma possível para nós, então a gente não tem muito o que fazer. Eu vou só passar por alto aqui algumas questões, só para vocês entenderem, e aí a gente já parte para a prática, beleza? Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui essa opção ela é de desabilitar elementos responsivos. Se a gente clicar aqui, o nosso site ele não vai ter uma versão especial para o mobile. Então não é interessante a gente desabilitar. Só dando um exemplo, para falar das questões de configuração que já vem com o plugin. Elas são nativas e elas são as melhores possíveis. Por exemplo, o editor front-end está habilitado. Se a gente desativar, a gente não vai conseguir editar o nosso site na parte da frente dele, na parte ali, da parte que a pessoa que acessa vê. Isso para nós é maravilhoso, poder mexer no front-end. Então eu vou deixar habilitado. E se vocês tiverem mais curiosidade para ver com calma isso, fiquem à vontade. Só que assim, não tem basicamente nada o que fazer nas configurações do plugin, beleza? Tudo que a gente faz ou nas configurações do WordPress ou nas configurações do próprio tema, beleza? Então vamos lá para a página inicial. Olha que legal.
a nossa página inicial é uma página em branco, conforme eu falei o tempo inteiro, desde o começo, inclusive nos materiais de divulgação do curso, é uma página em branco. Para não dizer que é uma página em branco, tem só o logo aqui, né? Que na hora que a gente for começar de fato a criar um site, esse logo nem vai estar aqui, porque eu vou ensinar vocês também a colocar um logo. Então ignorem esse logo, finjam que só tem a página em branco e vamos mexer no WP Bakery, pessoal. Aqui a gente tem a barra de ferramentas superior do WordPress, ok? Então vocês vão dar um clique, ou com um clique com o botão esquerdo do mouse para ele abrir diretamente, ou então vocês vão dar um clique com o botão direito e clicar em abrir uma nova guia, que é o que eu costumo fazer. Por quê? Porque à medida que eu vou fazendo alterações no WP Bakery, eu vou dando um Enter, um F5 na página que o WP Bakery não está aberto, para eu acompanhar as atualizações, para eu acompanhar as modificações. Então eu faço dessa forma, vocês façam da forma que acharem melhor. Para não ter, por exemplo, que vir aqui, atualizar e depois fechar, ver como está a página e depois abrir de novo. Nesse caso a gente perderia muito tempo, então eu já deixo duas abas abertas, uma no WP Bakery e a outra no site, beleza? Bora lá! Pessoal, eu quero apresentar para vocês, deixa eu apagar isso aqui, para a gente começar do zero. Essa é a página que vai aparecer para vocês. Número 1, adicionar elemento. Vocês vão clicar aqui e adicionar o que vocês quiserem na página, desde que exista esse elemento na biblioteca, ok? Por exemplo, dei um clique lá e apareceram aqui algumas opções: linha, bloco de texto, seção, ícone, divisores, separadores zigue-zague e por aí vai, ó, botão de curtir do Facebook, Twitter, Pinterest, enfim, uma infinidade de opções para você, ok? Vamos fechar. Aqui a gente tem a opção de adicionar diretamente um bloco de texto, sem precisar adicionar uma linha, por exemplo, uma coluna. Você clica aqui e já aparece o bloco de texto, já com a linha e com a coluna, beleza? Vamos salvar isso aqui e fechar. Ó, tá vendo o que eu tô falando? Ele adicionou diretamente um bloco de texto e já apareceu a linha, as opções, as configurações da linha e as configurações da coluna. A gente já volta já nisso daqui. Deixa eu apagar e mostrar a terceira opção. A terceira opção nada mais é do que um layout pré-definido de alguma seção. Por exemplo, vou dar um clique. Aqui a gente tem 104 layouts. Uma para perguntas frequentes, a outra para falar sobre a empresa. Aqui um call to action, aqui um outro call to action. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. Um counter. A gente tem aqui uns banners para contato. Eu gosto muito desse tipo de banner. Ele fica muito elegante com a mesma cor, porém em 3 tonalidades diferentes. Vamos lá. Legal, ó. A gente tem aqui a parte de galeria de imagem, para caso você queira colocar aí portfólio, é interessante. As importantíssimas guias de serviço, sessões de serviço com os ícones. Cara, isso é fundamental em qualquer site, praticamente obrigatório ter. Aqui a seção de mapa com dados de contato, mapas com marcadores, enfim. E por aí vai, uma infinidade de opções. Eu não vou clicar em nenhuma agora, porque a gente tem outras coisas importantes a fazer. Que tipo de coisas importantes? Ensinar a vocês a criar manualmente. Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui na biblioteca e clicar em alguma dessas estruturas e realizar as suas modificações. Mas é interessante que você aprenda a chegar aqui manualmente, no passo a passo, beleza? E isso eu não abro mão, pessoal. Então bora lá. Vou fechar aqui e vou começar a criar um elemento do zero, beleza? Sem ter que selecionar um layout pré-definido aqui na biblioteca de template. Então vamos lá. Eu dou um clique aqui no mais e clico em adicionar elemento. O que a gente precisa? Para poder colocar qualquer elemento desse, qualquer recurso desse, a gente precisa de uma linha. Então é a primeira opção que vai aparecer para vocês, é a linha. Então dá um clique nela.
Legal, apareceu a linha, tá vendo? Não é essa linha aqui de baixo que fica fixa. Isso aqui é só para mostrar que você pode adicionar outra linha. É essa linha aqui, ó, que some quando você tira o mouse, beleza? É aqui dentro que seus elementos irão ficar. E é aqui que a gente vai mexer agora. Então, pessoal, assim, eu não sei vocês, beleza? Eu gosto de deixar a linha em largura total. Então eu venho aqui nas configurações da linha, nessa aba azul, clico nessa seta para abrir as opções e venho na primeira opção delas, que é editar linha. É uma espécie de lápis aqui, né, se eu não me engano. Dá um clique aqui, vai abrir as opções. Aqui você tem a de linha esticada, do jeito que tá, é o padrão. Você pode expandir a linha. Você pode expandir a linha e o conteúdo, no caso, que vai dentro dela. Por exemplo, aqui já está tomando largura total, beleza? Aqui o intervalo de colunas, que é o espaçamento entre uma e outra. Altura total da linha, altura igual, colunas invertidas. Essas opções elas não são tão relevantes, beleza? Se você quer utilizar um vídeo como plano de fundo, você marca assim e coloca o link aqui do YouTube. Parallax, pessoal. Isso aqui é importante. O que é o parallax? Quando você coloca aqui simples, por exemplo, que é o mais elegante de todos, ele não chama tanta atenção, dá uma animação bem sutil ao teu site. O que é o parallax? Quando você bota uma imagem de fundo, à medida que você desce o seu site na rolagem, a foto ela desce também. E ela vai sumindo conforme a seção vai desaparecendo. A gente vai, caso vocês não tenham visualizado isso, a gente vai fazer, lógico que a gente vai fazer, e aí vocês vão entender melhor. Eu só estou explicando para vocês como que funciona mais ou menos aqui as definições de linha, beleza? Logo aqui abaixo você tem a velocidade do parallax, a velocidade de como a foto vai se mexer quando você for descer a linha. E algumas animações, pessoal. Aqui vale a pena vocês perderem um tempinho. E caso vocês queiram colocar alguma animação nessa linha, é aqui que vocês vão encontrar, beleza? Legal. Em opções de design, vocês vão ter algumas opções aqui de margem. Por exemplo, a margem externa, ela vai definir o espaçamento entre uma seção e outra manualmente. Por que manualmente? Porque vocês já viram que aqui vocês podem definir na guia geral, das definições de linha. E aqui vocês podem definir também, jogando, sei lá, 40 px, ou jogando aqui, por exemplo, 40 px e 40 px, você vai espaçar 40 para cima e vai espaçar 40 para baixo. Essa guia aqui do meio, se você colocar 40, ela vai colocar uma borda 40. Uma borda de 40. Isso, a borda eu não costumo usar muito, beleza? Eu não acho que tenha tanta vantagem assim, não muda tanto no site. E então acaba sendo um recurso meio inútil. O padding ele é muito importante, pessoal. Por quê? Porque ele vai definir o espaçamento dentro da linha. Quando tiver um conteúdo, por exemplo, um texto, ele vai definir o espaçamento do texto para o começo da linha, se você jogar ele em cima. Ou então do texto para o final da linha, se você jogar embaixo. Ou seja, ele vai aumentar a seção, ele vai aumentar a linha e vai deixar o seu texto ali centralizado, ok? Espero que eu tenha sido claro. Aqui, por exemplo, se você quiser botar uma borda, tomando aí toda a linha, né, o quadrado inteiro, o fundo, a cor de fundo, né, por exemplo, vou botar um vermelho aqui só para vocês verem. Tá vendo? É aqui que vocês definem a cor do fundo. Lembrando que quando vocês criarem um elemento em uma coluna, vocês podem alterar também as definições da coluna dentro da linha. A gente vai chegar lá. Vamos aqui. Legal. Se vocês quiserem uma foto de fundo, por exemplo, é aqui que vocês podem colocar. Eu vou selecionar uma aqui. Aqui, ó, por exemplo. Esperar carregar. Carregou. Legal. Aqui, ó, tá vendo? É aqui que vai ficar a imagem de fundo. Ela tá aparecendo cortada porque não tem elemento nenhum dentro. Não tem recurso nenhum dentro da coluna. Vamos colocar um elemento só pra gente... Só para eu ilustrar o que eu estou falando. Deixa eu colocar um espaço. Colocar um espaço em branco.
de 200px. Bastante coisa. Tá vendo que a imagem já aparece? Deixa eu colocar aqui, ó, só pra ficar direitinho o negócio. 500. E aqui eu vou vir aqui, ó, vou voltar lá nas definições da linha e vou colocar, ao invés de padrões do tema, eu vou colocar capa. Capa é o mais indicado para que a sua foto apareça numa resolução bacana, beleza? E num tamanho legal também. Vou salvar e vou dar um atualizar no site. Ó, tá vendo como aparece? Aqui, pessoal, é o fundo da linha, beleza? Se vocês quiserem, vocês podem colocar um elemento por cima desse fundo e colocar um fundo atrás desse elemento, beleza? Vamos continuar testando. Legal, pessoal. Aí aqui você pode ativar os controles também e botar manualmente a proporção da imagem. Não indico fazer isso, é um recurso bem complexo. E aqui você tem algumas opções extras, beleza? Como por exemplo as configurações do parallax também aqui, a posição do background, para que lado ele vai, né? Enfim. E também shadow, por exemplo. Vamos botar aqui Shadow 1, Shadow 1. Você tem aqui, ó, questões de sombreamento, entende? Eu particularmente detesto qualquer tipo de sombreado, porque eu sou da escola do menos é mais, né? Eu sou da escola do minimalismo, então o sombreado para mim é terrível. Assim como também é terrível mistura de cores, degradê, essas coisas. Para mim, enfim, é questão pessoal mesmo. Legal. Deixa eu fechar aqui esse espaço, que agora eu vou mostrar para vocês algumas definições de coluna. Mas antes, eu tenho algumas informações complementares aqui da linha. Por exemplo, a gente já viu o editar e agora a gente vai ver a opção de mudar o modelo. Aqui a gente vai mudar a estrutura da linha. Por exemplo, aqui a gente tem uma linha e uma coluna. Se a gente clicar aqui, a gente vai ter uma linha e duas colunas. Beleza? Se a gente clicar aqui, a gente vai ter uma linha e 3 colunas. Vocês estão vendo aqui que cada vez que eu passo o mouse por cima de cada coluna, ele me mostra uma definição de linha. Só que não se enganem, essa definição de linha nessa coluna vale para todas as outras, beleza? Então é como se fosse uma definição de linha para as 3 colunas. Voltando aqui, mais o que? Aqui vocês podem adicionar uma nova coluna. Como já tem 3 aqui, ele vai adicionar uma para baixo. Tá vendo? Mais uma aqui, ó. Eu vou fechar essa coluna. E aqui vocês têm a opção de duplicar a linha. Você vai duplicar a linha inteira. Quer ver? Tá vendo? Ele duplicou a linha que já existia. Eu vou fechar essa linha. E aqui você tem a opção de fechar a linha, de excluir a linha inteira. Não vamos fazer isso agora porque eu tenho que mostrar para vocês as definições de coluna. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só voltar aqui e colocar uma linha para ficar mais fácil de explicar. Vamos dar um clique aqui em editar coluna e vocês vão perceber que basicamente as definições de coluna elas são semelhantes às definições da linha, ok? Porque é a mesma situação. E quando você mexe com coluna e a imagem, provavelmente você vai usar a margem de padding para você dar mudar o posicionamento da coluna dentro da linha, que conforme eu já havia explicado, beleza? Você tem aqui algumas informações responsivas, né? Se você quer ocultar, por exemplo, essa seção em um computador, ela só vai aparecer em tablet invertido e celular. Ou vice-versa, você pode fazer vários jogos aqui de combinações, ok? É aqui que você faz isso. Questão extra, né? Isso aqui eu não aconselho muito vocês ficarem mexendo, porque isso daqui pode acabar quebrando o seu layout aí, como por exemplo a largura, né? O alinhamento máximo, a altura da linha e etc. Se você fizer do jeito que ela já aparece para você, não dá erro, beleza?
E aqui as questões de sombreamento, que também existem nas configurações da linha. E é isso, pessoal, é isso. Essas foram as configurações que eu queria mostrar para vocês. É como se fosse uma primeira impressão do WP Bakery. Espero que vocês não tenham achado um bicho de 7 cabeças, porque não é. Pode parecer no começo, mas se vocês, por exemplo, pegarem essa aula e repetir ela e começar a criar alguma coisa, esboçar algum elemento, vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Como, por exemplo, vamos fazer juntos aqui uma coisa agora. Essa aula já ia terminar, mas vamos fazer aqui porque eu não quero que vocês saiam daqui com dúvidas, beleza? Já temos a linha. O que a gente precisa agora? De uma coluna. A coluna também já tem. O que a gente precisa? De um elemento na coluna, beleza? Então bora lá. Para isso a gente clica aqui nesse mais. Vem aqui em tudo. E escolhe o que mais agrada a vocês, o que vocês mais precisam no momento, beleza? No meu caso, eu vou botar aqui, vamos lá. Vou botar um título. Cabeçalho personalizado. Legal. Aqui, pessoal, nesse cabeçalho personalizado, o nome já diz, ele é personalizado porque você pode realizar diversas mudanças nele. Vamos botar aqui um título. Um site do zero ao SEO. Legal. Origem. Alinhamento. É importante vocês saberem. A etiqueta do elemento, né? E o tamanho da fonte vocês podem colocar manualmente. Deixa eu colocar aqui 40 para ver se muda. Mudou bastante, ó, tá vendo? Cara, o que a gente pode fazer aqui? A cor do texto. Vamos botar um branco aqui só para ele sobressair. Legal. A fonte, você tem uma infinidade de opções de fonte, galera. Deixa eu ver se tem aqui a minha preferida. Não tem, não tem. Lembrando que essas fontes, elas são baixadas do Google Fonts, beleza? Então se você, por exemplo, não souber o que é essa fonte aqui, a Conforta, e quiser ver como que são as fontes, joga lá no Google Fonts, acessa o site, né? E você vai poder ver cada fonte, o formato dela. Bom, essa aqui, ó, eu gosto também dessa aqui, ó, Arquivo Narrow. Ela é bem reta. Eu gosto desse estilo de fonte. Quer ver, ó? Assim, beleza? E aí, aqui no estilo da fonte, você pode definir a grossura dela, se ela vai ser itálica, se ela vai ser regular, beleza? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu botar um bold e regular de 700. Já deu outra cara. Legal. Aí eu quero ela centralizada, não quero aqui na esquerda, no centro. Pronto, tá vendo? O que a gente pode fazer aqui? Como vocês estão vendo, é notório que dá para perceber um espaço maior entre o título, o cabeçalho personalizado e o topo da linha, do cabeçalho personalizado para o final da linha. Naturalmente, eu tenho 3 opções de fazer isso. Uma nas configurações da linha e a outra na coluna. E essa daqui que eu prefiro. E eu vou mostrar para vocês. Que é colocando um espaço em branco. Por que, pessoal, eu prefiro um espaço em branco? Porque é mais fácil de eu corrigir depois se eu não gostar da altura. Se eu quiser tirar o espaço em branco, é um elemento e eu posso vir aqui e simplesmente apagar. Nas definições da coluna, não. Eu tenho que vir aqui no editar e mexer na porcentagem de margem. Isso eu acho meio chato. Então eu venho aqui, coloco o espaço em branco, vai dar na mesma coisa, vai resultar na mesma coisa e eu não vou ter dor de cabeça depois, beleza? Deixa eu dar uma atualizar para ver se mudou. Ó, mudou, tá vendo? Só que aqui a gente já pode perceber que a altura da linha ficou muito maior do que deveria. Deixa eu jogar um 30 e atualizar. Ainda não é o ideal, tá vendo? Vou jogar um 25.
cara, não é o ideal. É esse tipo de olho também que você tem que ter. Eu vou jogar um 20. Bacana, agora aparentemente agora está ok. E qual que é o interessante disso? Nas definições de mobile, vai automaticamente, pessoal, beleza? Esse espaçamento vocês não vão precisar editar nas versões responsivas. Ele vai automático. O Page Builder ele é amigável com essas questões responsivas, beleza? Eu vou além. Deixa eu colocar um outro elemento aqui. Deixa eu colocar uma imagem. Imagem única. Quanto mais exemplos eu der para vocês, mais fácil vai ser a absorção e mais fácil vocês vão conhecer o WP Bakery e aprender a manusear ele, beleza? É assim que funciona. Adicionei a foto. Legal. Clique em salvar. Vamos ver o que aparece? Olha onde apareceu a foto. Então a gente vem aqui, centralizar. E a foto apareceu cortada. Por quê? Porque aqui, ó, no tamanho da imagem, eu coloquei thumbnail. E thumbnail é uma versão miniatura de imagens, beleza? Então eu venho aqui e coloco full. Porque aí ela vai aparecer inteira e a gente vai ter uma real noção do tamanho dela. Olha o tamanho dela. Agora apareceu inteira, beleza? Aí o que eu posso fazer aqui, por exemplo? Arrastar essa foto, esse elemento, para onde eu quiser. Então vou arrastar para cima do título. E vou clicar em salvar. Atualizar. Tá aqui a nossa foto, beleza, pessoal? É basicamente essa configuração. O que vocês fizeram para criar esse cabeçalho personalizado e botar uma foto é basicamente a mesma coisa que vocês vão fazer para qualquer outro elemento, ok? Não tem muito mistério. Sugiro vocês que vocês deem uma de curiosos, mexam no WP Bakery antes da gente criar o site. Isso é muito importante. É fundamental que vocês já cheguem no módulo de criação do site tendo um conhecimento do básico ao avançado do WP Bakery, beleza? Combinado assim? Vou confiar em vocês. Antes de chegar no módulo de criação de site, conheçam melhor o WP Bakery. Ele tem muita coisa a oferecer pra gente e o que eu apresentei hoje é o básico do básico, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai continuar falando do WP Bakery porque não termina aqui, beleza? Um abraço e até lá.